E vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre como Jesus reagia, como Jesus se comportava diante das vozes de manipulação. Acontece que uma das dores mais sofridas do ser humano é a da manipulação do outro. Vou explicar. Quando alguém gosta de você, te ajuda em tudo que pode, vem alguém com inveja e manipula essa pessoa para não confiar em você. Ou porque tem uma rincha, ou porque tem alguma opinião sobre você, algo. E essa pessoa, ao final, consegue manipular os outros em relação à sua pessoa. Isso é duro. A Eliana, que é filha de pastor, ela já deve ter visto muito isso. Sempre alguém tentando manipular contra o outro. Sempre alguém tenta manipular alguém, vem falar, vem. Qual é o problema disso? Que isso é normal as pessoas darem suas opiniões. O problema é quando o líder, seja pastor, seja missionário, seja pastora mulher, seja pai, mãe, marido, amigo, seja quem for, acredita e se afasta da pessoa e o outro fica lá, manipularam contra mim. E o que eu faço da vida? Perdi a amiga, perdi o pastor, perdi o marido, perdi o namorado, perdi alguém, porque alguém manipulou e essa pessoa. Por isso, o nosso curso se chama Imanipulável. Essa aula foi, quando eu estudei ela, quando Jesus me trouxe essa aula, ele me mostrou exatamente isso, que ele não era manipulável. Então, nós vamos para a palavra de. Não vou ficar numa palavra só hoje, porque eu tenho algumas passagens sobre essa parte, tá? Então, em João 8, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, e na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja bem, olha que interessante. Bem-vindo, Davi, tudo bom? Que bom que você chegou hoje. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Eu quero parar por aqui e quero falar exatamente sobre vozes de manipulação. Olha quando um líder não é responsável o suficiente. Olha o que acontece. Uma pessoa pode morrer. Naquela época era pedra, pedra. Era morte, morte. Eles não tinham piedade. Mas nós vemos hoje a quantidade de pastores, missionários, cristãos em depressão, certo? E quando você vai ver, são vozes de manipulação contra aquela pessoa. Alguém disse, o outro falou, o outro criticou, e as pessoas acreditaram, aceitaram. Vamos apedrejar? Certo? Então, veja bem, um líder, ele tem que ter a responsabilidade. E aí nós não podemos dizer assim, mas eu não sou líder. Como não é líder? Se você é pai, se você é mãe, se você tem trabalho, se você está vivo, em algum ponto da sua vida, você tem que liderar. Algum ponto da sua vida é liderado, nem que seja a tua própria vida. E aí vamos ver o que acontece. Uma pessoa te critica e você acredita? Você aceita? Se você é líder só da sua vida, você vai ter alguém criticando você também. Certo? E olha só que interessante, o que eles falavam não era mentira.
Olha que disseram, pegamos ela no ato do pecado. Mas Jesus não era manipulável, ele sabia que aquele povo era hipócrita, ele sabia que aquela gente era adúltera, eram mentirosos, eram cínicos, eram falsos, mas queriam usar alguém para dizer que ele era injusto, para dizer que ele era mau, para dizer que ele era cruel. No 6, 8:6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Agora, veja bem, se um líder não consegue ser racional, ele cai nessa acusação. Agora, um cristão não pode dizer assim, olha o que aconteceu com uma mulher alguns anos atrás, é uma parente minha. O marido pecou de adultério e no passado eles expulsavam os dois, a mulher e o marido. E a mulher, a esposa, não havia pecado. Quem pecou foi o homem. Só que a igreja falava assim, tem que tirar os dois, porque senão vai ficar uma divorciada aqui dentro da igreja. E naquela época eles expulsavam mesmo, eles levavam lá na frente e colocavam para fora. O pastor chega e fala assim, olha, eu não acho, isso foi uma parente minha, tá? Não estou contando uma história imaginária, não. É uma história que teve influência na minha vida. Eu não acho que você tenha pecado, nem que você seja culpada. Mas olha, todos eles querem que eu te expulse de dentro da igreja. Então, eu não vou poder ficar com você porque todos querem que eu te tire. Você acha que um pastor, um líder, eu não falo só pastor, porque tem vários tipos de líderes diferentes, tá? Tem líder no trabalho, tem líder na profissão, tem líder na escola, tem líder em todos os lugares. Você acha que um líder, ele pode se deixar manipular pelas vozes do povo se este líder está se dizendo responsável, capaz e mais se ele se disser cristão? Olha o nosso líder o que fez. Ele levantou-se, endireitou-se, ou seja, colocou-se bem, sabe? Ele se pôs na sua posição de liderança e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas consideram pecado somente o ato do adultério. Mas para Jesus, não. Falar mal, julgar mal, deixa eu só tirar esse coisa aqui. Falar mal, julgar mal, criticar, são tantas, desejar com o coração, desejar com os olhos, invejar, são tantas coisas que Jesus considera pecado antes do ato feito. Certo? Então ele teve a autoridade de olhar e falar: quem de vocês pode julgar? Ah, irmã, então a pessoa vai pecar dentro da igreja deliberadamente, não vai ter correção? Tem que ter correção, tem que ter ensinamento, tem que ter autoridade, tem que ter principalmente a pregação de ensinamento, a busca pelo Espírito Santo, o jejum e oração para limpar. Porque quem limpa do pecado, quem convence do pecado, primeiro é o Espírito Santo, certo? Quem limpa do pecado é o sangue de Jesus e é jejum e oração para expulsar toda classe de espírito. E todo pecado, ele tem uma raiz espiritual. Outros, e não só uma raiz espiritual. Acontece que os espíritos aproveitam. Um segundinho, eu já te dou palavra mais para frente um pouquinho. Anotem o que vocês precisam perguntar, que já a gente já leva aí. Então, o que acontece? Os espíritos aproveitam uma debilidade da carne, da alma, da família, para
utilizar aquela debilidade para causar um pecado. Então, são muitas camadas para quem é psicóloga, terapeuta e líderes que estão aqui sabem. Muitos males vêm das sinapses neurológicas que vão acontecendo durante um monte de tempo, e quando essa criança jovem cresce, vem o diabo e começa a lançar naquela sinapse já feita, naquelas ideias já criadas, naqueles espelhos que as pessoas, né, nós, eu, você e todos nós vimos durante a adolescência e infância, começa a utilizar. Existe maldição familiar. Mas mais para frente, está falando o quê? Que Jesus expulsou dessa mulher 7 demônios. Ele não julgou ela, ele limpou. Aí é onde está o problema. A grande maioria quer julgar, mas não se consagra para limpar. Todos querem o direito da Torá. A lei diz para fazer. A Bíblia diz para fazer, mas ninguém olha o que é feito. Ele não julgou, não permitiu que ela fosse apedrejada. Ele limpou de 7 demônios. Todos querem julgar, mas poucos querem pedir a capacidade, o dom e a autoridade de expulsar 7 demônios de um pecador. Certo? Izzy, pode falar? E agora eu vou mudar para... Enquanto a Izzy me faz a pergunta, eu vou para Lucas 7. Sim. O que eu queria perguntar é se o jejum ele é só de alimento, né? Ou se existem outros tipos de jejum. Não, existe um só jejum que é de alimento, o restante pode ser considerado consagração, propósito e muitas outras coisas, mas nós vamos ter 3 aulas sobre o jejum, 3 horas de aula sobre o jejum. Se for possível em 2 dias ou em 1 dia, nós teremos, tá? Eu não consigo resumir as aulas do jejum em uma aula só, fica muito cansativa, mas nós faremos uma aula. São 3 horas. Eu já tive vários alunos que fizeram essa aula e todos os alunos terminaram com 3 horas, tá? Então, eu prefiro 3 dias diferentes. Nós vamos falar sobre o jejum segundo a Bíblia, segundo Deus, o que Deus acha do jejum, tá? E por que esses jejuns diferentes aí são incômodos para o Senhor, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, Isa, é importante. Jejum e dieta é diferente. O jejum, para ser autêntico, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter a presença do Espírito Santo, certo? E ele tem que ter oração. Jejum sem oração é dieta. Não é a mesma coisa. E dieta é dieta, jejum é jejum. Pode acontecer de que uma pessoa esteja em dieta, certo? E aproveite para orar e tal, não sei o quê. Mas o jejum, o propósito da dieta é perder peso. O propósito do jejum é muito mais amplo. Primeiro, se aproximar do Senhor, quebrar a nossa carnalidade, certo? Mortificar o desejo da carne. São muitas camadas, por isso que a aula do jejum é muito longa. Eu ia perguntar isso também, para não deixar o jejum caindo na vaidade, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Se deixar o jejum se transformar em dieta, você vai apresentar o que para Jesus? Uma dieta? Você pode, tá? Fazer uma dieta e falar, Senhor, eu quero orar para o Senhor me ajudar a perder peso. Gente, não é problema. O problema é confundir as coisas. Ai, quero perder uns quilinhos, vou fazer um jejum. Tá bom? Então, vamos lá. Lucas 7,36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Olha só que interessante. Ele convidou Jesus, tá? Rogou, quer dizer que ele insistiu, ele pediu, entrando e Jesus, né? E ele entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa.
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e ungia-lhe com unguento. Olha, vamos lá. É muito difícil você muitas vezes é difícil a gente ensinar, por isso que eu gosto de ensinamento, porque durante pregações a gente pega o microfone, é diferente parar e ensinar as pessoas no tom que eu tô, vocês sentadinhos, bonitinhos em casa, tranquilos, com os ouvidos abertos, e entender o que significa o que a gente está falando. Porque aí eu posso voltar, passar, perguntar, retomar, é diferente pregar com o microfone na mão. Mas veja bem, quando nós falamos que nós não devemos julgar, as pessoas estão achando assim: a pessoa pode chegar na igreja, fazer tudo o que quer, ninguém tem que corrigir nada, não tem que dar ensinamento contra o pecado. Não é isso. O que Jesus está mostrando aqui é que essa pecadora, ela era consciente que ela era pecadora, mas ela descobriu que ele estava em uma casa, ela chegou, prostrou-se diante dele, ajoelhou diante dos seus pés, beijou os seus pés, molhou os seus pés com as suas lágrimas, secou com seus cabelos. O que é isso? Ela buscou Jesus de toda a alma, de todo o coração. O que é ajoelhar-se? É buscar com humildade, é humilhar-se na presença do Senhor, é chorar a sua dor, chorar o seu pecado, chorar os motivos que te levaram àquilo, chorar, implorar a ajuda do Senhor. Você vê a diferença de uma pecadora que sabe que é pecadora, que sofre que é pecadora, e o pecador, pecado deliberado, aquele que a pessoa está lá na igreja só machucando, prejudicando, pregando cinicamente, ou indo lá só para jogar os outros também no pecado e fala assim: ninguém pode me julgar, só me julga Deus. Mas se a pessoa não quer se consertar, ela ainda leva o outro para o pecado, ela não quer aprender e fica usando a palavra de Deus para dizer: ninguém pode me julgar. Você entendeu? Então a pessoa tá no pecado, ela não estava lá ajudando os outros, os fariseus e os outros a pecarem também. Olha o que ela estava fazendo, lançada, prostrada aos pés de Jesus. Com certeza o seu coração dizia: me perdoa, porque a resposta de Jesus foi: vá em paz, que os seus pecados te foram perdoados. Ela estava clamando, e nem sempre a palavra sai, mas a lágrima, ele soube traduzir a dor do pecado, da dor, do sentimento, a dor de se sentir diminuída, a dor de se sentir pequena, a dor de não sentir-se ninguém. Como eu falei na aula passada, a gente se sente um zero à esquerda quando está longe do Senhor. Olha a diferença de aquele empoderamento cínico: ninguém pode me julgar. É melhor a pessoa estar humilhada no chão, nos pés do Senhor, se humilhando com um fariseu acusando, do que é melhor que te julga e o Senhor te absorva, do que você nunca achar que precisa se humilhar e se arrepender dos pecados. Certo? A gente se protege demais de não ser julgado. Sabe o que Davi falou uma vez? Uma mulher lá, eu acho que foi uma mulher, foi um homem, que estava, uma mulher, perseguindo Davi, humilhando Davi, xingando Davi. Um soldado do exército de Davi falou: Senhor, quer que a gente mate? Ele falou: não, deixa que me humilhe. Porque quem sabe assim, Deus, vendo a humilhação que estou passando, se compadeça de mim e me responda. Querem te julgar? Deixa julgar, sai dessa. Ai, por que me julgam? Ai, por que não sei o quê? Sai dessa. Porque se o julgamento for justo, tá justo. Se for injusto, é injusto. Você tem um Senhor justo. Uma vez eu fui criticada por um assunto
que eu podia ter falado assim, quem é você para falar? Você também grita. Esse foi meu irmão. Eu queria tanto que ele estivesse aqui, porque ele ia lembrar desse dia. E ele falou assim, olha só, eu cheguei e falei assim, não, ele me ligou e na correria do dia a dia, eu tirei o telefone e gritei com meus filhos. Meu irmão falou assim, nossa, Rosângela, você grita demais. Você grita muito com seus filhos. Na hora veio aquele ego, eu já ia falar, quem é você para julgar? Você também grita? Na hora que eu ia me defender, Jesus falou, não se defenda daquilo que é verdade. Você grita? Eu grito, Senhor, me perdoa. Agora, se arrependa e nunca conteste com ódio aquilo que você receber de crítica de um erro que você comete. Na hora, Jesus me confrontou com a verdade. Eu podia ter jogado para ele, você também grita, quem é você para falar? Que não sei o quê, que não sei das quantas. Ele falou, você fez? Eu fiz, Senhor. Conserta. Não joga o pecado do outro para justificar o teu. Certo? Mas esta mulher estava exatamente aonde? Nos pés de Jesus, lavando seus pés e beijando. O fariseu disse, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Naquele tempo, aqueles homens, e até os dias de hoje, eles nem aceitam falar com mulher, quanto mais ser tocado por uma mulher. Aquilo era sujo, aquilo era nojento, aquilo era desperdício. E se fosse pecadora, aí pronto, porque aí sujava o templo santo do Senhor deles. Eu acho assim, um homem que está em santidade, não tem essa de que veio uma pecadora e me... Parem com isso. O santo é santo. Santo não é só santo se não for tentado, tá? Santo é santo sendo tentado ou não sendo tentado. Então, busquem essa santidade do Espírito Santo, não justifique o seu pecado por causa do pecado do outro, mas é porque a fulana também fez, o Beltrano também fez. Não justifique o seu erro com o erro do outro. Aqueles que se arrependem e largam o seu pecado. Esses são aqueles que o Senhor abraça, beija, ama, protege e leva para o céu. Certo? Não aqueles que fingem que não pecaram e querem justificar e não querem se arrepender, tá bom? E também, uma vez arrependido, não precisa ficar se julgando, se auto-julgando e se machucando. Mas espera com a paz, a proteção de Jesus, porque aí veio o Senhor. E respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Para quem não sabe, ósculo é um beijo que se dá ao outro, sabe como que santificando um ao outro, tá? Ósculo santo chama. Para quem ri das igrejas, da igreja da CCB, que tem o ósculo santo, é bíblico, gente. Parem de bobagem, tá? Pode... e se não beijar, não está sendo... Gente, as escolhas das doutrinas, a gente lê na Bíblia, acha aquilo foi inspirador a partir do Espírito Santo, ele deu uma inspiração, ótimo, você pode aderir na sua igreja, ok. O que não pode é dizer que o outro vai para o inferno se não fizer aquilo, tá certo? Então, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou.
mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus não era manipulável. Não adiantava ficar usando a Torá para manipular Jesus. Não adiantava ficar usando fofoquinha. Você viu aqui? Diziam entre eles. Jesus não é líder homem, que 2, 3 começa a fazer aquele sinédrio, se juntam para fazer a fofoquinha e vai lá o líder que deveria saber que é assim mesmo, que o povo se junta para condenar, certo? Pega ranço da pessoa que está sendo acusada, em vez de ir lá descobrir qual é a forma de ajudar esta pessoa. O que eu devo fazer para ajudar? O que Jesus fez para ajudar? Perdoou aquela pecadora que se arrependeu. Ah, mas eu sou um líder, mas eu não sou Cristo, exatamente. É por isso que nós que amamos a Jesus, nós pregamos a palavra de Jesus, nós ajudamos pessoas a chegar perto de Jesus. Você que está na sua casa, eu tenho certeza que em algum momento você levou alguém para Jesus, você influenciou alguém a Jesus, você foi influenciado por alguém em relação a Jesus, exatamente porque o poder dele de perdoar pecados é dele. E ele sabe julgar o coração. Não adianta ser o poderosão, bonitão, grandão, se não tem a misericórdia para com aqueles que o Senhor chamou de pecadores, arrependidos ao pecado, trazer pecadores ao arrependimento. É o nosso dever diário. E não só o pecador, o outro, mas o nosso coração todos os dias peca. Não é só o pecado de adultério sexual que é um pecado, como a gente disse no começo da aula para quem não estava. A inveja é pecado, a malícia é pecado, a maldade é pecado. Certo? Não obedecer o que Jesus falou é o maior dos pecados. Então, quando me chamavam de pecadora, que eu estava chegando na igreja, e eu detestava ser chamada de pecadora, eu detestava quando alguém insinuava que eu era pecadora. Porque no momento eu estava bem, eu não estava fazendo nada de errado, estava tudo ok. Mas um dia, aquele foi o dia da minha conversão, eu falei, Senhor, o povo fica falando que isso, aquilo outro é pecado. Eu achava que não tinha nada a ver, tá, gente? Por isso que eu não era crente, eu sou crente hoje. Mas eu achava que não tinha nada a ver. Nada daquilo era pecado. Mas eu fui sincera com Jesus, inspirada pelo Espírito Santo, eu tenho certeza. Eu falei assim, eu não acho que nada dessas coisas é pecado, porque só prejudica a mim, eu acho que pecado é prejudicar ao outro. E eu falei assim, mas tem um pecado que eu sinto que eu tenho. Eu só não sei qual é, mas eu sinto que tem um pecado realmente muito grave que eu não sei qual é. E Jesus falou para mim, assim, ó, eu estava na cozinha fazendo minha janta dos filhos. Eles eram pequenininhos, a minha de 20 hoje tinha 4 aninhos nessa época. E ele falou assim para mim, existe só um pecado na Terra. Entre tudo que todo mundo chama de pecado, existe só um pecado na Terra. Eu parei e falei, opa, imagina, o Senhor se manifestar sem falar uma dessa. E eu falei assim, qual é o pecado? Me fala para eu largá-lo, para eu abandonar isso. E ele falou assim, o único pecado na Terra é não crer de toda a alma e todo o coração no Filho de Deus. E crer é aceitar o que ele disse, obedecer suas palavras e executar aquilo que ele ensinou. Na hora, toda a resistência do maligno, que eu não conseguia me converter, que eu não conseguia aceitar, que eu não era discipulável por ninguém, não tinha quem me suportasse, tudo aquilo caiu por terra. Porque eu parei e falei assim, realmente, eu sempre falei que era cristã, mas eu realmente não sinto que eu amei a Cristo de todo o coração e que eu o aceitei. O que eu faço, Senhor? Ele falou, ajoelha agora.
e aceita de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. Eu ajoelhei, eu falei assim, mas eu estou no meio da comida e tinha sujeira no chão, não sei o quê. Ele falou, não quero saber de nada do que tem na terra. Essa história de que Jesus não visita uma casa bagunçada, gente, parem com isso. Jesus é espírito, mulheres que estão com a casa bagunçada, chama Jesus, que eu garanto a vocês que Jesus vai libertar vocês e dar força no corpo, interesse, boa vontade e querer manter as vossas casas arrumadas. Para que essa história... O Espírito Santo não entra em casa bagunçada. Você acha lá que o Espírito Santo está se preocupando com a sua louça? Ele está preocupado com o seu coração, porque ele disse, limpe o vaso por dentro, que por fora se verá a limpeza. A tua casa é o por fora. Começa a limpar a alma, que você vai ver que a limpeza sai para fora. Ah, então quer dizer que eu estou... Muitas vezes o que você tem é um TDAH tão terrível. Faça sua terapia, faça suas coisas, mas quando você tem Jesus, você tem vontade de fazer terapia. Você entende que você precisa pagar os seus tratamentos, você começa a aprender, você começa a se interessar, você pede força para o Senhor, Ele vai te fortificando, Ele vai te fortificando a sua mente para aprender, os seus braços para trabalhar, as suas pernas para suportar. Uma das coisas que eu tenho, que pouca gente que me conhece sabe, eu sinto uma dor nas pernas, que às vezes eu estou de pé lavando a louça, eu falo, meu Deus, eu preciso sentar 5 minutos. E ele fala, não, eu vou te fortificar as pernas, volta para lá que eu vou te ajudar com tudo isso. E ó, e vamos, e outra pregação, e mais pregação, e vamos trabalhar. E tem muitas coisas que as pessoas trazem umas crendices pro evangelho que não existe. Ah, o Espírito Santo tem nojinho. Mas, gente, para com isso. Sabe do que o Espírito Santo tem nojo? É de uma pessoa dizer que não precisa se limpar do seu pecado. Disso ele tem nojo. Do restante, ele bate assim, ó, fala, vamos, para de fazer isso aqui, para de fingir que você não está errando nisso, para de fazer essa coisa, deixa esse pecado, deixa esse mal, e as tuas mãos eu fortifico. As tuas pernas, os teus pés, o teu corpo eu fortifico. Isso não te isenta de tomar suas vitaminas, de fazer academia, de andar de bicicleta, de fazer natação, de praticar esporte, porque fortalece os nossos músculos. A fé não isenta as obrigações do seu corpo. Ah, mas se Jesus vai me fortalecer. Eu vou te contar uma coisa, o Espírito Santo é tão forte que se ele chegar em você, se você estiver muito debilitado, você cai, pá, desmaia. Não estou falando daqueles desmaios estranhos. Tem desmaio, sim, nas igrejas, do toque do Espírito Santo. Tem outras coisas que é um pouco de exagero, e tem outras coisas que é muito exagero, e tem outras coisas que não é o Senhor. Como eu não vou sair julgando, porque eu não vou ficar em videozinho olhando, aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é não sei o quê. Eu tenho coisa para fazer e é pregar a palavra. Não é ficar lá, isso aqui, e aquilo outro. Ó, todo mundo tem a Bíblia, se ajeitem que aqueles que amam o Senhor têm que fazer aquilo que o Senhor ensina. Tá bom? Vamos lá? Então, Jesus pegou e falou para ela, a tua fé te salvou, vai em paz. Sabe o que isso significa? Nada de chantagem emocional, nada de fazer ela se sentir culpada, um lixo, uma vagabunda, uma sem vergonha, isso, aquilo, outro. Nada de ficar pressionando psicologicamente, emocionalmente, não sei o que. Nada de... Não. Vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. Você sabe por que ele falou isso? Ele não disse arrepende-te do teu pecado e vá em paz. Ele sabe que ela se arrependeu na hora que ela se jogou nos pés dele. Ele sabe que ela se derramou o seu arrependimento diante dele. Ele não tinha mais acusação. Por quê? Jesus podia julgar, tá? E ele mesmo, na aula passada nós falamos sobre isso. Não havia mais acusação sobre ela, porque ela se arrependeu e o que ele disse? Os teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Em paz. Quando você sabe quando você realmente se arrepende do seu pecado, a paz de Deus começa a reinar no seu coração. E se não está reinando no seu coração e você realmente já se arrependeu, o Senhor te traz uma pregação como essa para te dizer, vá em paz, que a tua fé te salvou. Perdoados estão os teus pecados. Mas eu tenho que te advertir, não é deliberado, é para quem se arrependeu, para quem lavou os seus pés com as suas lágrimas.
Jesus não era manipulável, ninguém chegou em Jesus e falou assim, não deixa essa pecadora chegar perto de você, não, que isso daí é uma vagabunda sem vergonha. Sabe por quê? Porque Jesus, quando uma mulher tocou a ele, ele não se derreteu todo. Vocês entenderam o que a gente está falando? Muitas vezes, o líder, o homem, a pessoa, não pode ver um rabo de saia aqui. Pelo amor de Deus, vamos lá, gente. Uma mulher não pode ver uns bração na academia, não pode fazer academia, porque vai ver um par de braço. Ai, meu Deus, que lindo. Para com isso. Ou é santo ou não é santo, gente. E se não é, jejum e oração e santifica. Porque não dá para ficar com essa palhaçada no meio dos crentes. Ai, é que a carne é fraca. Não é disso que Jesus disse quando ele disse que a carne era fraca. E sendo fraca, ele morreu na cruz para te dar o Espírito Santo, que é forte, para fortificar. E eu não nasci da água e do Espírito, eu não nasci santa. Eu fui santificada pelo Senhor. Então, ninguém pode dizer, o Senhor não faz. Ele faz, porque ele fez comigo, e ele fez com a maioria das pessoas que estão aqui. Até quem veio de berço crente sabe que precisou de purificação e santificação em algumas áreas, ou precisa ainda. Tá bom? Não é acusação. Não estou falando, você é um pecador sujo, você é uma pecadora sem vergonha, você é não sei o quê. Os meus pacientes que têm problemas em certas áreas, todos sabem que eu trabalho com a dignidade que o Senhor tem e colocou em mim e manifesta em mim. Tá certo? Não é com falsidade, não. Vamos ajudar naquilo que eu puder ajudar. Não posso fazer o milagre por você. O milagre você busca aquele que faz o milagre. Tá certo? Mas apoio não falta. Tá certo? Vamos lá. Vamos continuar, gente. Lucas 8, 45. Nós já vimos aqui Jesus não se deixando manipular em relação a uma mulher pecadora. Em Lucas 8, 45, tem uma outra parte que acontece. E disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro. E os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes quem te tocou? Tem cuidado, porque nós nos deixamos manipular pelos amigos, certo? Pelos discípulos, no caso, que era Pedro, e os outros que estavam com ele, então tinha mais discípulos com ele, e ele disse assim, olha só, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Vou dizer algo. Não importa o tamanho da multidão, Jesus não é manipulável. Se você procurar ele e tocá-lo com todo o seu coração, dele vai sair virtude de cura. Dele vai sair virtude que te ajude no problema que você tem. E não adianta o povo falar, tá querendo ser melhor do que todo mundo. Jesus não é manipulável. Pedro falou, como assim quem te toca? Como assim todo mundo está te apertando? Como assim, Senhor? O Senhor não se manipulou com isso. Eu estou procurando uma pessoa. Vamos traduzir, parafrasear? Vamos traduzir? Pedro, eu estou procurando uma pessoa. Teve uma pessoa aqui que me tocou de verdade. Eu vi que essa pessoa conseguiu buscar de mim a virtude do que precisava. Ou seja, me tocou sem falsidade, sem interesse, sem frescura, sem malícia, sem nada. Ela me tocou porque queria ser curada e eu senti. Significa, Jesus sabe quem você é no meio de 1 milhão de gente que o está buscando. Muitas vezes você chega na tua igreja, na igreja do vizinho, num evento, vê pela internet ou qualquer coisa, você fala assim, o tanto de gente que tem aqui. Principalmente quando a gente é novo convertido, ou mesmo sendo velho convertido, mas não tem essa intimidade com Jesus. Tanta gente aqui, você acha que Jesus vai perder tempo com o meu pecado, com o meu problema? Você acha que ele vai me escutar? Existe um problema nisso, que muitas vezes você está esperando Jesus se manifestar através de alguém e pegar essa pessoa e vir até você.
E aí você acha que realmente não vai acontecer. São 500, 600 pessoas, 300 pessoas, 30 pessoas, quanto seja. E nem sempre as pessoas que estão diante têm o dom ou estão abertas naquele momento a ser usadas pelo Senhor para ir até uma pessoa específica no meio de 5.000. Então, muitas vezes você fala assim, Jesus não me viu. Por quê? Porque o pregador, algumas igrejas têm esse costume, o pregador chega, principalmente quando é pregador de fora, você, vem aqui, você na frente, Jesus está me mostrando que você tal. Eu não estou falando dos falsos profetas, eu estou falando de Jesus, tá? De falso profeta, de igreja falsa, eu estou falando de crente. Não todos os cristãos, por mais que tenham o Espírito Santo, não todos têm o dom de ser usado pelo Senhor com essa capacidade. E muitos dos que têm são flechados pelo caminho, porque essa é uma abertura espiritual e é perigosa. Vir outro espírito, às vezes a vaidade da pessoa, o profeta quer que funcione, quer que dê certo, dá um jeitinho a primeira vez e vai carrilha abaixo. Se não se arrepender e não voltar lá no primeiro amor, não tem problema. Vai estar profetizando a vida toda igual o Balaão. Balaão era aquele profeta que a jumenta olhou para ele e falou, para de me surrar, porque tem um anjo querendo te matar aqui na frente. Aí as pessoas falam assim, se Deus usou até uma jumenta, eu não posso usar eu? Gente, pelo amor de Deus, né? Olha Olha o Balaão, ele estava indo amaldiçoar Israel, pago em ouro, mas pelo rei que contratou a ele para amaldiçoar o povo, baús de ouro e de dinheiro para amaldiçoar. E um anjo parou na frente assim para matar ele, aí a jumenta reclamou porque ela não quis andar. Quase, às vezes eu falo, jumenta, deixasse ele passar, porque ele não conseguiu profetizar contra, mas ele ensinou como o rei ia destruir o povo, pegando justamente o quê? Os homens. Façam com que os homens sejam seduzidos pelas mulheres dessa cidade. Homens, deixem esse espírito aberto para seduções, parem com isso. Pede ao Espírito Santo para fechar o teu espírito e a tua alma, de maneira que a tua alma e o teu espírito não seja manipulável por seduções, nem as tuas seduções, nem as seduções de outra pessoa, nem os desejos que você tem. Vamos limpar isso, porque dá para fazer. Porque veio de raiz de familiar. Olha, maldição familiar dá para quebrar com jejum e oração. Jesus Cristo, todos os dias, dá para quebrar a maldição familiar. Pelo amor de Deus, Jesus não morreu na cruz pelos teus pecados para agora não ter condições de fazer o quê? Quebrar as maldições familiares do teu passado. Como assim? Por que você vai achar que Jesus não tem condições disso? Você acha que Jesus vai morrer na cruz e depois falar, eu não consigo te libertar das maldições familiares? Isso aí é muito difícil, gente. Isso é difícil para mim e para você, não para ele. Agora, o teu esforço tem que estar ali. É jejum, oração, clamor e pedidos. Passei por aí e dá sim para acontecer. Tá? Jesus faz e ele faz de verdade. Ele faz e ele faz de verdade. Jesus não tem medo de maldição familiar, ele não tem medo de demonização familiar, ele não tem medo de sinapses de infância, ele não tem dificuldade com nada disso. Ele não tem problema com célula espelho, com neurônio espelho, ele não tem dificuldade com nenhuma área da psicoterapia, da psicologia, da saúde mental, ele não tem dificuldade. É tão assim que a promessa do Messias é que nem os loucos errarão o caminho. Deus falou, eu darei um caminho, que nem os loucos errarão o caminho. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi gente com problemas psicológicos graves, sendo crentes, e eles podem ser, podem ter a doença mental que tiver, mas eles são crentes, eles estão ali, ó. Até a esquizofrenia deles é utilizada como porta, né, para conversar com Jesus, e o Senhor fecha
as portas do diabo para essa pessoa não ficar escutando vozes de outros. Então, não tem história. Isso não isenta de fazer terapia, não isenta de tomar remédio, não isenta de tomar vitamina, não isenta de fazer exercício. Eu vou repetir para ficar bem claro. O que o seu corpo tem que fazer, a fé não isenta você das suas obrigações. A fé é um exercício, assim como todos os exercícios da sua alma. Ah, mas se Jesus fizer um milagre, eu não preciso fazer nada. Oh, é isso que você quer apresentar para Jesus? Ai, Senhor, eu estou com preguiça de fazer, não gosto de fazer, não quero fazer, não vou fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece? Quando eu precisava de uma libertação muito grave, eu cheguei no Senhor e falei, já fiz tudo que eu podia fazer. Que, aliás, ele falou, você já fez tudo que você podia fazer? Eu falei, fiz tudo. Eu fiz tudo, Senhor. Eu fui em psicólogo, eu fiz isso, eu fiz o outro, eu fiz tudo, eu não consigo, eu fiquei pior. Ele falou, você não tentou uma coisa. Eu falei, um milagre, Senhor? Ele falou, um milagre. Eu falei, se o Senhor me libertar por milagre, isso por quê? Porque o meu esforço já tinha lutado durante um ano por aquilo e eu não conseguia. Eu estava tão exausta. Eu falei assim, se o Senhor me curar por milagre, eu vou dizer a todos que o Senhor me libertou por milagre. E não foi meu esforço. Mas isso não isentou de que ele esperou eu me esforçar tudo o que eu devia. Não adianta não se esforçar por vingança de falar, no final, ele que dá a última palavra, então eu não vou fazer nada. Não isenta a gente de se esforçar, não isenta de ir no médico, não isenta de tomar remédio, não isenta de fazer exercício, não isenta. Mas a última palavra vai ser dele, sim, porque ele quer que você se esforce. Eu falei algo para uma paciente esses dias. Foi a primeira vez que eu verbalizei, porque ele tá ali para aula sobre Deus Pai, de falar algo muito interessante, que é muitas vezes a gente pensa que Deus provou a fé do Abraão. Lógico, é bíblico, está escrito lá que Deus provou a fé do Abraão. Mas o Espírito Santo me revelou algo além disso. Ele falou, na verdade, ele queria provar para Abraão que ele era fiel. Por isso que ele falou, leve o Isaac até o alto do monte, sacrifique Isaac para mim. No último momento ele falou, não precisa. O anjo chega e fala assim, o Senhor já preparou para si o cordeiro. Ele não queria só provar a fé de Abraão. Ele não precisa. Ele sabe quem aceita, quem não aceita, quem se perde pelo caminho. Deus a ninguém tenta. Ele queria provar para Abraão que no último segundo, nem que fosse no último segundo, ele ia aparecer com resolução e justiça. Imagina o coração de Abraão quando ele falou, ali está o cordeiro. Não mate seu filho. Ele falou, ai, graças a Deus. Graças a Deus, como o Senhor é fiel. Faça tudo o que você tem que fazer pela sua saúde mental, emocional e física, tá? A Isa estava falando sobre perder peso e vaidade. Não deixa nada ir para vaidade. Vaidade é inflar-se de si mesmo, é encher-se de si mesmo, correr atrás do vento, certo? Mas perder peso, para quem está nessa luta, como a Isa esteve, estar bem consigo mesma, feliz consigo mesma, isso não é pecado, isso não é errado, tá? O problema é que, às vezes, a pessoa, por causa de um peso perdido, se perde de Jesus. Por causa de um salário extra, se perde de Jesus. Homens que ganham bem, mulheres que ganham bem, não deixam o dinheiro se tornar um problema para vocês. Isa, pode falar. Sobre esse assunto, né? Antes de eu perder peso, eu orei muito a Deus porque eu tinha muito medo de eu perder peso e voltar às minhas vaidades de quando eu era. Tinha um corpinho assim mesmo, legal, né? Você era gata? Você sempre foi gata, Isa? Mas assim, era um medo muito grande, assim, meu, né? Tipo assim, vou perder peso, mas eu não quero que volte aquele meu desejo de usar cropped, né? De usar essas shorts. Eu orei muito a Deus, né? Antes de começar, porque eu tinha muito medo disso voltar a acontecer, né? Isso é uma conversão de verdade, né, Isa? E aí eu orei a Deus foi um propósito, né? Assim, para que eu queria mesmo que fosse
por conta da minha saúde, para que ele não deixasse isso entrar novamente no meu coração, né? E fizesse eu entender que isso era para minha saúde, não para o meu ego. Ótimo, tá lindo. Isso foi uma conversão de verdade, por quê? Porque, por mais que os líderes, né, eu discipulo, tem uma irmã aqui que é filha de pastor, que provavelmente foi discipuladora a vida toda, e é psicóloga também, e a gente sabe uma coisa, a gente fala para a ovelha, isso não pode, a pessoa se revolta com uma ira tão grande, fala, por que não pode? O que que tem a ver? Tá. Quando a pessoa está realmente convertida no Senhor, é ela quem chega no Senhor e fala, Senhor, eu estou te implorando, não deixa meu coração virar para a vaidade. Eu estou te pedindo, me protege de mim mesma, me liberte de mim, das minhas vaidades. Certo? Agora, a Isa, é bom reforçar que a Isa era linda até gordinha, a Isa, porque ela ganhou bebê, 2 bebês, né? E ficou, o peso que ela adquiriu durante a gravidez, ela ficou com eles. Mas nunca, feia não, tá, Isa? Sempre foi bonita. Sempre, sempre, sempre. Gente, uma coisa que eu não tenho medo é de elogiar. Eu tive uma paciente, eu fiquei até preocupada, eu elogiei ela, ela olhou assim estranho. Eu falei, ah, meu filho, eu tenho paciente homem aqui que sabe que eu elogio. Eu elogio tanto o homem quanto a mulher. Teve um paciente meu que eu falei assim, não ache que eu tô te cantando, pelo amor de Deus, eu não tô te cantando. Eu só quero que você saiba que você é lindo demais para você estar tão deprimido desse jeito. Vamos lá, vamos se ajeitar, que você não tem necessidade disso, tá bom? Gente, elogio é necessário, tá? É necessário você falar, isso te liberta também de você, sabe, nunca ver o bem do outro e liberta o ouvido de quem nunca recebeu um elogio. E elogio não é lisonja. A palavra fala contra lisonja. Aquele que lisonjeia o seu irmão cria uma rede sobre os seus pés ou uma armadilha nos seus pés. Por que razão? Porque o elogio ele pode prejudicar uma pessoa. Tá? A lisonja, ela vai prejudicar, ela é uma coisa lá do maligno que vai tirar a tua vaidade para fora. Agora, o elogio é a validação daquilo que você tem de bom, e o que você tem de bom foi feito por Deus. A palavra fala, e Deus viu que era bom. Certo? Tem que ter limpeza mais profunda de coisas simples, tá? E também das coisas... dos muitos e dos poucos, tem que ter limpeza em tudo. Vamos lá para a próxima, 8:49. Lucas 8:49. Depois que Jesus libertou a mulher samaritana, ele falou para a mulher samaritana a mesma coisa que ele falou para a pecadora que lavou seus pés. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quando nós estivermos falando de personalidade, nós vamos falar sobre isso. Essa mulher devia ter uma ferida de não se sentir amada pelo pai, de ser órfã, de algo tem ali, porque Jesus olhou e chamou ela de filha. Ele se colocou na posição de pai. Ele queria que ela o visse como o seu pai. Tem bom ânimo, filha. Jesus era terapêutico, gente. Jesus era terapêutico 100%. Deus era 100% terapêutico. Deus falou 1000 vezes: eu te ajudo, eu tô com você, eu te apoio, eu te tomo pela sua mão direita, eu te amo, não temas, eu estou contigo. Gente, isso é terapia pura. O que é a terapia? É o trabalho emocional para a pessoa se sentir validada, se sentir confiante, se sentir, sabe, que tem um apoio, que tem pertencimento. Por isso que eu falo que Deus era terapêutico e Jesus, como ele disse muitas vezes, tudo que eu fiz eu aprendi do meu Pai. Depois que ele falou, vai em paz, a tua fé te salvou, a Dani entrou, vamos lá. Depois que ele disse, vai em paz, a tua fé te salvou, nós vamos para a próxima voz, que Jesus também não se deixou manipular. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua
a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O príncipe da sinagoga era Jairo. Jairo não era qualquer pessoa assim. A gente tem que parar com esse negócio que só gente que não estudou é crente. Gente, Jesus quer os que não estudaram, os pobres e também os ricos. Ele também quer os príncipes. Ele quer todo mundo. Para com isso. Ai, que Deus não quer saber de. Ele não é político de ficar na política, mas quem é governador ele quer, quem é pastor ele quer, quem é. Isso eu falo porque tem muito pastor que se torna ateu durante um período, acha que Jesus não quer. Ele quer, tá bom? Então vamos lá. Ele chega com o príncipe da sinagoga. Alguém chegou da casa do príncipe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Olha essa voz, olha essa fala. Você não pode se deixar manipular pelo que os outros falam. Este homem se desesperou. Jesus não é manipulável. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, respondeu para o homem, não respondeu para aquele que veio contar a má notícia e mandou ele calar a boca e não incomodar o mestre. Ele respondeu dizendo, não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente. O Senhor está ensinando a gente aqui algo importante. Você pode ter a dor que você tiver, o problema psicológico que você tiver, o problema financeiro. Não temas, crê somente. Para ele, nada é difícil. Ai, por que eu não alcanço, então? Se Jesus pode fazer, por que ele não fez por mim? Ah, a gente falou sobre esforço agora há pouco. Faça tudo o que estiver no teu esforço de fazer. Se Jesus só não dá algo que vai te destruir, em vez de te salvar. E as pessoas que insistiram e receberam antes da hora e insistiram como o filho pródigo recebeu a fortuna do pai, essa pessoa foi para o mundo e se perdeu por lá, e lá vai voltar todo arrebentado de novo para se arrepender dessa vez de verdade. Tá? Então, Jesus só não realiza aquilo que você não pode receber ou que você não se esforçou o suficiente para chegar no ponto. Mas o milagre precisa de esforço? Seu esforço não te causa merecimento. O esforço causa o que se consegue no esforço. Tá bom? A fé não isenta as nossas obrigações. Tá bom? Vamos ver? Jesus não deixou se manipular por aquele homem que estava dizendo. Ele disse, crê somente entrando em sua casa. Ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, e ao pai e à mãe da menina. Existe uma razão aqui porque Jesus não deixou que eles entrassem ninguém. Existem coisas... Tem uma coisa que Deus odeia de verdade. É o cinismo de quem não crê e entra para rir, para tirar sarro, para brincar. Lá na frente, nós vamos ver nessa palavra que quando ele diz a menina não está morta, apenas dorme, eles riem da cara dele. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado com essa busca, de buscar o humor. A gente tem que ter cuidado de não rir das coisas santas. Não ficar espesso, a gente vai pondo humor, e daqui a pouco está rindo daquilo que não é para rir, fazendo piada do que não é para fazer. Uma vez eu estava com uma paciente e eu, com essa coisa de levar um pouco para brincadeira, tal, tomei uma bronca de Jesus no meio da sessão e falei para ela, acabei de tomar uma bronca de Jesus. A gente falando lá de algum meme do Instagram, falou assim, quando chegar no céu eu vou conversar com essa Eva, porque dói muito parir, porque ela pecou. Quando a gente chegar no céu, e ela falava também, nossa, quando eu chegar no céu eu vou me ver com essa Eva. Foi a primeira vez que a gente brincou, na segunda. Na terceira, Jesus simplesmente me cruzou assim, no meio da sessão e falou assim, que eu saiba, eu paguei um alto preço pelo pecado da Eva, vamos parar com isso. E é verdade, a gente brinca muito com certos detalhes, mas quem pagou o preço por esses detalhes foi Jesus. Tá? Então, brincar com algo tão sério é melhor menos do que mais, né? Nesse caso aí.
Então muitos choravam e pranteavam. Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou. Olha, esse daqui é um relato reduzido aqui de Lucas, tá? Mas antes dele pegar a mão da menina e dizer Talita cumi, ele fez com que todos saíssem e só ficou o relato antes que ele fala, tá? Então, é porque, por alguma razão, a frase aqui ele colocou nessa posição. Mas primeiro se riram dele, né? E logo ele botou todo mundo para fora, só deixou os 3 discípulos, o pai e a mãe, tá certo? Riram-se dele, mas ele pegando-lhe a mão, chamou dizendo, levanta-te, menina, que significa Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que dessem-lhe comida, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Tá bom? Então, não incomoda mais o mestre, é uma das frases que Jesus não se deixou manipular. Não se deixe manipular por vozes da tua cabeça, por vozes de outros, por vozes de pessoas que têm aquela malícia. Jesus não se deixava manipular pelas vozes de ninguém, tá bom? Se estava dentro do propósito dele, estava, se não estava, não estava, e ele não se permitia manipular. É minha mãe, gente, que acabou de entrar aqui. Eu ouvi os passinhos que era ela. Foi pro culto, tá toda arrumadinha, tá? 81 anos, foi pro culto sem me avisar. Poderia ter me avisado para eu levar ela ou levar de Uber, mas ela vai, quando eu vejo, ela já voltou toda arrumada. Minha mãe é muito individual, assim. Eu acho muito bom isso. A fé tem que ser individual, gente. Meus filhos vão para a igreja. Se eu estiver aqui trabalhando, se eu for para o culto, se eu não for para o culto, se arrumam e, ó, mãe, estou indo cultuar. Sempre ensinei assim. A fé é individual. A nossa última frase será essa aqui, tá? Então, Lucas 9:54. E os discípulos? Eu vou falar só o título. Os samaritanos não receberam a Jesus um pouco antes da perseguição ali. Eles não receberam a Jesus. E os discípulos, vou pegar aqui no 53, mas não receberam porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que, digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Eu quero que a gente tenha muito em conta essa frase de Jesus, em relação às maldições, profecias de maldições e a ira usando o poder de Deus, tá? A pessoa tem o poder de Deus, por isso que a gente vê hoje em dia muito menos homens e mulheres com poder, porque usaram muito esse poder na hora da ira. O que eles queriam fazer? Pedir fogo do céu. E eles sabiam já a essa altura que eles estavam com o Messias. Como Elias era poderoso e pediu fogo do céu sobre homens, eles sabiam que eles estavam com o Messias. Quer que a gente peça fogo do céu para eles também? E olha o que Jesus diz. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Elias tinha o Espírito de Deus, tá? Mas Jesus é maior que Elias. Maior que Moisés? Maior do que qualquer outro que passou. Todos eles vieram para profetizar a vinda do Messias. Não adianta fazer maldade usando o Velho Testamento, porque nós estamos no Novo Testamento. Ninguém tem o direito de pegar o Novo Testamento e produzir frutos de lá e dizer que é cristão. Ou se você é do Velho Testamento, vá para lá. Se é de Cristo, faça as obras de Cristo. É o que Jesus falou. Se você é de Deus, faça as obras de Deus. Se você é do maligno, faça as obras do maligno. O Senhor está dizendo o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvar. Mesmo no momento que não quiseram aceitar ele, mesmo no momento que se recusaram a ele. Filha, faz um favor para mim, fecha a porta ali que a avó abriu, eu acho que ela não fechou.
Então, nós temos que ter consciência de que eu ouvi uma mulher falando assim, mas Jesus era judeu, você sabe, né? Falei assim, ai, 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 se Jesus te escutar, você toma uma. Jesus nunca se deixou aprisionar a sua etnia terrena. Nós já falamos isso na aula 1, na aula 2, estamos na aula 3, repetindo biblicamente, Jesus nunca se deixou acorrentar pelas suas raízes familiares. Nunca. Jesus nunca aceitou essa história de que você é judeu, você é filho de Maria, você é filho de José, você é irmão de não sei quem, você é de Nazaré, filho de Davi. Jesus nunca aceitou isso. Então temos que ter esse cuidado, certo? Vocês não sabeis, Tiago e João não estavam usando outra religião para querer amaldiçoar e pedir fogo do céu sobre aqueles homens de Samaria. Ele estava usando a Bíblia. Eles estavam usando o Velho Testamento. Eu quero que tenhamos e aprendamos como cristão a não usar a Bíblia ao nosso, né, a nossa necessidade, do nosso querer do momento. Quando precisa perdão, Jesus é bonzinho. Quando precisa de ter misericórdia do outro, manda fogo do céu sobre aquela pessoa. Temos que ter responsabilidade espiritual nessa questão, tá bom, gente? Somos filhos do Pai que está no céu, temos que nos comportar como o Filho nos deu o Espírito. De que Espírito sois? Certo? Então, ele estava usando a Bíblia. Não justifica, tá? Usar frases da Bíblia para destruir não justifica. Não justifica. Tem que ver o que Jesus disse, se é que queremos nos chamar cristãos. O que Jesus disse. Ah, mas aí vamos anular todo o Velho Testamento. Então, o povo é bem radical, né? Uma coisa é aprender e outra coisa é utilizar da forma equivocada. Tá certo? Bom, a nossa aula ficou por aqui. Agora eu gostaria de dar a oportunidade dos presentes a fazer suas perguntas, fazer seus comentários. Eu gostaria de agradecer a Carla, que ela mandou uma mensagem maravilhosa lá no grupo da gente em relação à aula 2, né? Estava falando sobre o crescimento espiritual dela, eu achei muito maravilhoso ela fazer esse comentário lá a respeito do que ela tem aprendido nessas aulas, nas nossas aulas aqui, tá? Eu gostaria que vocês falassem. Estou sentindo falta de uma aluna que estava aqui, eu acho que ela já saiu. Não vi de jeito nenhum. Davi, o outro Davi, vai falar alguma coisa? Oi, é que eu estou dirigindo, estou chegando em casa. Tá bom. Quando você chegar, se der tempo, você comenta. Nayana? Meu único comentário é, será que os feios ainda têm um milagre? Ah, Davi, você é lindo. Você está querendo receber elogio, deixa de história. Tem milagre para todos, mas vamos lá, que você está casado, bem casado, tá bom? Ai, ai. Olha, o Davi, além de ele é lutador, é que ele teve um problema no joelho agora, não está podendo mais, o médico dele proibiu ele de lutar, né? Mas foi do único paciente que eu não precisei ensinar que precisava ir para um esporte de impacto para poder se acalmar, né, Eu fui Davi? para o meu treino agora e eu estava treinando e escutando a aula. Glória a Deus. Você está vendo, gente, que quando a gente quer, a gente assiste a aula. Quando a gente quer, a gente assiste. Muito bem, parabéns. Muito bom. Eu queria saber, Isa, tem algum comentário? Não. Comenta alguma coisa. Os comentários todos meus eu fiz durante a Claro, né? Fez comentário antes. A Nisete também não. Nayan, hoje eu tô assim, né? Que eu não consigo para fazer esse comentário. Graças a Deus que eu não sou dependente emocional de feedback, hein? Você imagina? Ninguém mais. Um comentário que eu quero fazer é que, infelizmente, tem igrejas que acham que
a gente faz terapia, procura ajuda, né, emocional, essas coisas, acho que algumas igrejas julgam a gente que está sem Cristo no coração, né? Eu mesmo já tive que ouvir isso de alguns irmãos, que eu fui comentar que eu fazia terapia, ele falou que eu não tinha Jesus, estava precisando É, se libertar. Isso é é ruim, né? sério, Davi? Falaram Falou que desse você... jeito para mim. Meu Deus! Ai, Anai, pronto. Não acredito que falaram para você que quem fazia terapia estava precisando se libertar. Falou desse jeito para mim, cara, isso me deixou triste. Já tem muito tempo que eu tive que ouvir isso. Entendi. É muito complicado, né, gente? Olha, Jesus tem me dado muito ensinamento a esse respeito. Eu já tive meus preconceitos em relação às terapias, e não por causa, por um detalhe. A Nai, que é psicóloga, tinha uma outra psicóloga na sala que eu sei que poderá me respaldar no que eu vou dizer. Mas, no passado, a maioria dos psicólogos e psicoterapeutas eram ateus, e por isso os cristãos tinham essa, esse preconceito e esse cuidado, e até hoje, tá, gente? Ateu tem em todo lugar, até dentro da igreja, como a gente acabou de falar. Nai, pode falar sobre. Na verdade, eu ia comentar um outro ponto, né, sobre essa questão da terceirização da responsabilidade, né, em relação é uma coisa que, de certa forma, acontece com o ser humano, né? Mas, assim, sobre esse ponto que o Davi comentou, é muito comum, né? Então, uma das frases mais clichê que às vezes a gente usa, usa não, perdão, né? A gente não usa, hein, pessoal? Muitos usam. Hoje a gente está aprendendo que a gente não deve usar esse tipo de frase, né? Mas que a gente escuta muito em terapia, no senso comum, dentro da igreja, que a depressão é falta de Deus, né? Sim. Então, assim, as pessoas atribuem ali, né? E é uma máxima também de que quem está dentro da igreja, né, se está sendo agraciado por Deus, ele não vai adoecer, né? Deus jamais permitiria, né, que uma pessoa dentro da igreja viesse a adoecer, né? E a gente sabe que, sendo na condição de seres humanos, a gente está fadado, né, a adoecer. Sim. Basta o quê, Exato. né? Não tomar os cuidados necessários, às vezes é uma questão hereditária, né? Uma predisposição de saúde, né? Em relação à sua família, né? Então, o tempo todo a gente vê pessoas dentro da igreja adoecendo. Só que quando a gente tem um problema, né? Vamos imaginar, você sente uma dor no peito, né? Você não pensa duas vezes em ir no cardiologista, né? No dia seguinte, né? Ainda mais se você tiver um pouco hipocondríaco, né? No dia seguinte você está ligando, já marcando tudo para a família inteira. Fazendo bateria de exame, né? Check-up, né? Que é necessário, mas, claro, né? Guardado as devidas proporções. Agora, quando a gente fala sobre saúde mental, existe um preconceito, né? Às vezes a pessoa associa que é uma questão de fraqueza, de vulnerabilidade, né? E aí, aproveitando a fala de um homem, né? Anteriormente era muito difícil você ver um homem, né, buscar terapia, a não ser que fosse por vias de alguma mulher, né? A esposa, olha, estou entrando em contato para marcar uma sessão para o meu marido. Aí a pergunta é: seu marido sabe que ele tem sessão marcada? Exato. Era uma coisa engraçada, né? Mas hoje em dia. Ou a mulher, viu, Nai? Ou a mulher fala assim: eu só converso com você depois que você entrar em terapia. Aí vem aquele homem forçado, sem querer. Coitado, já começa mal, né? Assim, Já começa mal, digamos, porque do ele não ponto se de avalia. vista. Exato. Porque Isso, né? é uma questão de responsabilidade, né? Que era o ponto que eu iria falar. Sim. Se a pessoa não entende que existe um problema ali em curso, se ela não entende que, de alguma forma, ela pode ser vulnerável, independente do sexo, né? Ou uma questão social, né? Porque
muitas vezes a gente escuta que o homem tem que ser aquela fortaleza, que ele não pode, né? É, o menino não pode chorar, né? E todas aquelas questões de criação mesmo, né? Mas hoje eu tenho visto um cenário diferente. E o ponto assim que me chamou a atenção também, que a gente vê muito, é a questão da responsabilidade, né? Assim, da gente realmente assim tomar para si a responsabilidade em relação a tudo na nossa vida, né? E aí a nossa vida espiritual, né? Qual é a minha parte na questão do jejum? Não é uma simples dieta, é uma questão que eu preciso entender, né? Que ali existe uma questão muito mais profunda, espiritual, né? Que você está ali mortificando a sua carne, né? Então é um processo que você precisa estar ligado na palavra de Deus, né? Que você tem que se distanciar das coisas seculares, mundanas e etc, né? Então, qual a parte que me cabe, que é a minha responsabilidade pessoal? E hoje a gente vê muito um movimento de terceirização, né, das coisas, né? Ó, a mulher que vai lá e marca o cardiologista para o marido, né? Porque ele não cuida da saúde, né? Voltando mais uma vez aqui, nada contra homens, né? Os homens aqui da sala, mas a gente sabe que a mulher é muito mais tranquila nesse sentido, né? Ela marca, não tem problema nenhum. Ela muitas vezes, né? Não todas, ela se coloca num lugar de vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes ela busca terapia por isso também, né? Mas em todos os aspectos da nossa vida, a gente precisa entender qual é a parte que nos cabe, né, nesse processo. Em relação à saúde, como você falou, né? Não deixar de buscar os Sim, a fé. médicos, Exato. especialistas, né? A fé não Pensando isenta, né? A fé não isenta da gente fazer a nossa parte. Não isenta. exatamente. A gente tem que ter Sim, responsabilidade com o corpo que nós recebemos. O nosso corpo é uma responsabilidade nossa. Então, a nossa exatamente. saúde, os nossos exercícios, a nossa alimentação, tudo que tem a ver com o nosso corpo é nossa responsabilidade. Por que que alguém vai achar que isso não é uma obrigação nossa e deixa tudo para Jesus? Se Jesus quiser, como que Jesus olhando e falar, eu tenho que querer tudo, você não pode querer nada. É mais fácil assim, né? Assim é fácil, né, minha amiga? Até para conseguir um milagre. Exatamente. E olha que eu estou lutando por um milagre, gente. Eu estou pedindo um milagre. E Jesus falou assim: não, eu tô querendo te dar um milagre. Fez aquela parte que eu pedi? Eu falei, Senhor, eu vou fazer, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu ajudo. Você já levantou para fazer? Eu tenho que ir para academia, me esforçar fisicamente. Eu preciso. E eu já faço bicicleta, tá? Já pego a bicicleta, já tenho um programa com a bicicleta e eu tenho que aumentar. Então, não adianta a gente querer terceirizar ou fingir que não é com a gente. Uhum. Então, eu posso pedir força para Jesus e Jesus dá. Mas não posso trabalhar para fortificar meu corpo, que os músculos dele é obrigação minha. Uhum. Aí Sim. não tem como, gente, não tem como, tá? Não, e essas pregações que você não pode se tratar, isso está errado. Isso está errado. Sim, sim. A gente vê, hoje em dia, vemos muito mais pessoas, psicólogos, terapeutas, cristãos, né? Vemos mais apoio em lugares científicos de cristãos cientistas. Isso ajuda muito, mas ainda falta muito. Com Responsabilidade. certeza. Agora, eu acho assim, eu entendi com Jesus o seguinte, que conforme eu vou tendo responsabilidade comigo, eu aprendo a ter responsabilidade com o próximo. Conforme eu tenho responsabilidade de fé e não terceirizo minha fé, não terceirizo meu jejum, não fico fingindo que eu não tenho o problema que eu tenho, conforme eu aceito a verdade, porque isso é aceitar a verdade. Conforme nós aceitamos a verdade, essa verdade que é Jesus Cristo nos liberta a cada dia mais. Gente, fim de aula. Essa semana eu coloquei lá
Vocês estão tão silenciosos, só a Nai que me deu esse apoio aqui, porque Adriene, na próxima semana, você entra, na quarta-feira, 4h30 da tarde, tem aula de novo, tá? Eu vi que você entrou agora, não conseguiu antes, a Dani está com problema de conexão, e tem um pessoal mandando mensagem com problemas, tá? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e até semana que vem. Amém. Boa noite. Boa noite, Nai.